Olá, amigo e amiga do campo. Você que acorda antes do sol raiar, que sente na pele o trabalho árduo na terra, na água ou na extração de recursos naturais. Você que constrói o Brasil com suas mãos, seja na agricultura familiar, na pesca artesanal ou no garimpo. Já parou para refletir sobre o seu futuro, sobre a segurança e a tranquilidade que você merece após tantos anos de dedicação? Hoje o nosso papo é sobre um direito conquistado com muita luta, um pilar fundamental da nossa previdência social, a aposentadoria por idade rural. Este é um benefício essencial pensado e desenhado pelo INSS especificamente para reconhecer as particularidades e muitas vezes as dificuldades da vida e do trabalho no meio rural. Fique comigo nesse vídeo porque vamos desvendar juntos, passo a passo, tudo o que você precisa saber sobre a aposentadoria rural. Vamos entender quem realmente tem direito, quais são os requisitos exatos, como superar o desafio de comprovar seu tempo de trabalho e, claro, qual o valor que você vai receber. Informação é poder e hoje você vai sair daqui mais forte para buscar o que é seu por direito. Então vamos mergulhar nesse tema. Começamos pelo princípio. O que é exatamente a aposentadoria por idade rural? Pense nela como um reconhecimento oficial do seu esforço. É um benefício previdenciário pago mensalmente pelo INSS destinado a garantir uma renda para os trabalhadores rurais quando atingem uma certa idade e comprovam um tempo mínimo de atividade no campo. E é fundamental entender que essa proteção não se limita apenas àqueles que tiveram a carteira de trabalho assinada no ambiente rural. A lei brasileira, especialmente a Lei 8.213 de 91, e normativas como a Instrução Normativa 128 de 2022, é bastante abrangente. Ela inclui explicitamente quem trabalha em regime de economia familiar. E o que isso significa na prática? O regime de economia familiar é aquela situação tão comum no nosso interior. A família inteira trabalha junto na terra ou na atividade rural. E esse trabalho é indispensável para o sustento de todos. Como colocar comida na mesa e garantir o desenvolvimento daquele núcleo familiar? É um trabalho feito em colaboração mútua, com dependência um do outro, geralmente em uma propriedade pequena ou média, compatível com a força de trabalho da própria família e sem a contratação de empregados permanentes. O espírito aqui é a união familiar voltada para a subsistência através do labor rural. Além dessa modalidade, a aposentadoria por idade rural também alcança o produtor rural, que trabalha individualmente, o pescador artesanal que vive do mar ou do rio, utilizando embarcações pequenas e métodos tradicionais, até mesmo o garimpeiro que realiza sua atividade de forma individual ou familiar, sem característica de empresa de mineração. Todos esses são considerados segurados especiais pela Previdência. E temos um reconhecimento importantíssimo na legislação. E os povos indígenas? A resposta é sim. O indígena cuja atividade rural, seja agrícola, extrativista ou artesanal, dentro ou fora de terras indígenas, é devidamente certificado pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio, também se enquadra perfeitamente no conceito de segurado especial. Essa certificação é o mecanismo oficial que atesta essa realidade e garante o acesso à proteção previdenciária, respeitando sua cultura e organização social. Agora vamos esclarecer uma dúvida que assombra muitos trabalhadores rurais. Eu vendo o queijo que produzo, vendo peixe na feira, vendo parte da minha colheita. Será que perco meu direito à aposentadoria rural por causa disso? Preste muita atenção aqui. A legislação previdenciária, mais especificamente o artigo 109 da Instrução Normativa 128, deixa claro que o valor que você consegue obter com a comercialização da sua produção não é, por si só, um fator que te exclui da condição de segurado especial. O que isso quer dizer? Que você pode sim vender o excedente da sua produção. É natural e até desejável que o pequeno produtor participe do mercado. O ponto-chave é que essa comercialização não pode transformar a sua atividade numa empresa de grande porte. E o trabalho principal deve continuar sendo realizado nos moldes da economia familiar ou individual focado na subsistência. O INSS analisa o conjunto da obra, não apenas a venda isolada. E claro, não podemos deixar de mencionar novamente o empregado rural. Aquele trabalhador que tem sua carteira de trabalho assinada com um vínculo formal com um empregador rural, pessoa física jurídica. Embora ele tenha direitos trabalhistas como FGTS e outros para fins de aposentadoria por idade, ele se beneficia das mesmas regras de idade deduzida aplicadas aos demais trabalhadores rurais. A comprovação do tempo, nesse caso, é mais direta, baseada nos registros da carteira
e nos recolhimentos feitos pelo patrão. Chegamos ao coração da questão: quais são os requisitos atualizados para conseguir a aposentadoria por idade em 2025? Aqui vem uma notícia excelente e que traz tranquilidade. Mesmo com todas as mudanças trazidas pela reforma da Previdência de 2019, que alterou muitas regras de aposentadoria, os requisitos para aposentadoria por idade rural permaneceram inalterados. Isso foi um reconhecimento importante das condições diferenciadas do trabalho no campo. Portanto, para ter direito a este benefício, você precisa cumprir cumulativamente, ou seja, os dois ao mesmo tempo, idade mínima para as mulheres, atingir 55 anos de idade. Essa idade diferenciada reconhece muitas vezes a dupla ou tripla jornada da mulher no campo. Para os homens, atingir 60 anos de idade. Tempo de atividade rural. Comprovar, no mínimo, 15 anos de efetivo exercício de atividade rural. Isso equivale aos 180 meses de carência que o INSS exige para esse benefício. Lembre-se, são 15 anos de trabalho rural comprovado, não necessariamente de contribuição financeira direta, especialmente para o segurado especial. Muito bem, você verificou que já tem a idade e acredita ter os 15 anos de trabalho no campo. Mas agora vem um passo que exige atenção e organização. Como comprovar essa atividade rural para o INSS de forma eficaz? Este é, sem dúvida, um dos pontos que mais gera dificuldades e negativas de pedido. Não basta apenas dizer que trabalhou, é preciso demonstrar, provar documentalmente este período. O INSS exige a comprovação do efetivo exercício da atividade rural, preferencialmente no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, ou a data em que você completou a idade mínima. E como se faz essa prova? Através de um conjunto de documentos. Quanto mais documentos você tiver, de diferentes épocas ao longo desses 15 anos, melhor. Pense em reunir tudo que puder, como documentos da terra, contrato de arrendamento, de parceria, de meação ou comodato rural, cadastro ambiental rural, o CAR, o CCIR, Certificado de Cadastro do Imóvel Rural, o ITR, Imposto Territorial Rural, escritura ou matrícula do imóvel rural, documentos de produção, comercialização, blocos de notas de produtor rural, notas fiscais de entrada de mercadorias, documentos fiscais relativos à entrega da produção às cooperativas ou empresas, comprovantes de recolhimento de contribuição sobre a produção, se houver, os documentos pessoais e familiares, certidão de casamento, civil ou religiosa, onde conste a profissão rural sua ou do cônjuge, certidão de nascimento dos filhos com identificação da profissão dos pais, histórico escolar de período cursado em escola rural, comprovantes de matrícula de filhos em escola rural, título de eleitor antigo ou certidão da Justiça Eleitoral indicando profissão rural, ficha de associado em sindicato de trabalhadores rurais ou cooperativa, comprovantes de empréstimos rurais, o PRONAF, fichas de atendimento em posto de saúde rural. Hoje o INSS utiliza também a autodeclaração de segurado especial. É um formulário específico onde você detalha as suas atividades, mas atenção, essa autodeclaração não é suficientemente sozinha, ela precisa ser ratificada, ou seja, confirmada por informações presentes em base de dados do governo, como o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS Rural, informações do INCRA, Receita Federal, mapa, etc., ou em alguns casos através de uma entrevista com o servidor do INSS. E as testemunhas? Elas podem ser importantes sim. Pessoas que viram você trabalhando no campo ao longo dos anos podem complementar suas provas. No entanto, a lei exige início de prova material, ou seja, você precisa ter pelo menos algum documento da época para que as testemunhas sejam consideradas. Elas reforçam, mas não substituem os documentos. A consistência entre os documentos e os depoimentos é fundamental. Finalmente, depois de entender quem tem direito, os requisitos e como provar, chegamos à pergunta sobre o bolso. Qual o valor que você receberá na aposentadoria por idade rural? Aqui a regra geral, especialmente para a grande maioria dos segurados especiais, aqueles do regime de economia familiar, pescadores artesanais, etc., que cumpriram a carência apenas com a comprovação do tempo de atividade, sem contribuições financeiras diretas ou com contribuições muito baixas, é que o valor do benefício será de um salário mínimo nacional vigente. Isso não é pouco, é uma garantia constitucional prevista no artigo 201 da nossa Constituição, que nenhum benefício que substitua o rendimento do trabalho seja inferior ao salário mínimo.
é uma rede de proteção social essencial. Contudo, existe a possibilidade de receber um valor acima do salário mínimo? Sim, existe. Isso acontece nos casos em que o trabalhador rural realizou contribuições previdenciárias mais robustas ao longo da vida. Por exemplo, o empregado rural com carteira assinada cujas contribuições foram recolhidas pelo empregador. O contribuinte individual rural que prestava serviço e recolhia seu carnê guia da Previdência Social. Ou mesmo o segurado especial que, além da contribuição sobre a produção, quando aplicável, decidiu fazer contribuições facultativas para complementar sua futura aposentadoria. Nestes cenários, o INSS não vai simplesmente conceder o salário mínimo. Ele vai realizar um cálculo baseado na média de todos os salários de contribuição registrados a partir de julho de 1994, ou desde quando você começou a contribuir, se foi depois. Sobre essa média, aplica-se um percentual baseado no tempo total de contribuição. Se esse cálculo resultar em um valor superior ao mínimo, esse valor maior que você receberá. Mas, reforçando, mesmo que o cálculo dê menos, o INSS garante no mínimo o salário mínimo vigente. Portanto, meu amigo e minha amiga trabalhadora rural, a aposentadoria por idade rural é mais do que um benefício, é o reconhecimento de uma vida inteira de trabalho essencial para todos nós. Lembre-se dos pontos-chave: os requisitos de idade: 55 para mulher, 60 para homem, e os 15 anos de atividade rural estão mantidos e valendo. O grande desafio é onde você precisa focar sua energia, é na organização e coleta dos documentos para comprovar esse tempo de forma sólida perante o INSS. E saiba que a garantia de, no mínimo, um salário mínimo traz uma segurança importante para o seu futuro. Não desanime diante da burocracia. O seu direito existe e vale a pena lutar por ele. E aí, esse vídeo aprofundado foi útil para você? Conseguiu esclarecer suas dúvidas sobre a aposentadoria rural? Se sim, me ajude a levar essa informação para mais gente. Deixe agora mesmo o seu like aqui no vídeo. Isso mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante. Ainda não faz parte do nosso canal? Então inscreva-se no canal e ative aquele sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma dica valiosa sobre os seus direitos previdenciários. Ficou alguma pergunta específica sobre esse entendimento? Quer compartilhar a sua experiência? Use o campo de comentários aqui embaixo. Leio sempre que possível e sua dúvida pode ser a mesma de muitas pessoas. E por favor, faça a diferença. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, com seus vizinhos, amigos, familiares e todos os trabalhadores rurais que você conhece. Informação correta e acessível é uma ferramenta poderosa. Lembre-se sempre, buscar conhecimento é fundamental para garantir seus direitos. Contudo, ressaltamos que esse vídeo tem caráter informativo e educacional. As leis podem mudar, então é sempre bom ter o acompanhamento de um profissional. Muito obrigado pela sua companhia e atenção. Cuide-se e até o nosso próximo vídeo.